Olá, pessoal. O vídeo de hoje é para falar um pouco dos princípios de um bom planejamento e de como a gente, enquanto rede, tem pensado esse planejamento, levando em consideração os princípios da pedagogia participativa, né? Então, a gente está pensando um planejamento que valorize as experiências e não os conteúdos, um planejamento a partir da escuta e da observação das crianças, né? Então, lembrando dos eixos da proposta pedagógica, interações e brincadeira, lembrando dos direitos de aprendizagem das crianças ao brincar, participar, conhecer, explorar. Então, tudo isso tem que estar implícito ou explícito em um bom planejamento para creches e pré-escolas, né? Então, o planejamento ele deve ser aberto e flexível, a partir da escuta, a partir do diálogo das famílias com as crianças, com os bebês. Não é possível planejar todo o percurso, começo, meio e fim, porque aí não há escuta, então é um planejamento baseado só no adulto centrado. Então, quando a gente tem um planejamento e uma prática voltada para a observação e para a escuta das crianças, esse planejamento ele é aberto e ele é flexível, mas ele não pode deixar de existir, né? Toda prática pedagógica é intencional. A gente está num ambiente coletivo, público, educativo. Então, a gente tem que ter uma intenção. E para ter essa intenção, a gente precisa planejar, né? E para isso, a gente tem documentos, legislações que nos ajudam e nos orientam sobre as práticas a serem desenvolvidas nas creches e pré-escolas. E a gente tem que estar atenta a esse material, a esse documento. Pensando nisso, o nosso planejamento é baseado na concepção de criança como ser capaz, potente, o educador como pesquisador, né? Um currículo baseado na escuta, na relação com a comunidade, na escuta da comunidade também. Então, não é um planejamento à parte, não é um planejamento que fica alheio ao que está acontecendo na comunidade, que leva a cultura local também para dentro da instituição. É um planejamento que a gente tem que pensar o que será feito, como será feito, quando será feito, quais materiais eu preciso, por que estou fazendo isso? Né? Então, a gente planeja o espaço, a gente planeja o tempo, a gente planeja a divisão de grupos, a gente planeja o cotidiano, o cuidar e a educar são indissociáveis, então a gente deve planejar o banho, planejar a alimentação, como deve ser, né? O caráter educativo está em todo o processo de cuidado também, né? Então, isso é importante, a continuidade dos processos, os interesses das crianças, como vai ocorrer as microtransições, né? Parou de brincar, agora é hora de tomar banho, agora é hora da refeição, como que eu faço essas microtransições, como que eu oriento as monitoras, no caso das creches, a fazerem essas microtransições. Então, tudo isso deve ser planejado, né? Deve ser muito bem organizado para garantir o bem-estar das crianças e para garantir experiências ricas e múltiplas para as crianças. Garantir que aquele espaço seja rico de estímulo, que despertem vários interesses e curiosidades nas crianças, né? Pensando nas múltiplas linguagens, se eu estou dando conta dessas múltiplas linguagens naquele espaço. Esse planejamento tem que ter uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade? Eu traduzir o interesse das crianças em propostas, né? Para isso eu posso me alimentar de várias experiências que já ocorreram em outros espaços, mas a experiência que vai acontecer naquele espaço ela é única, né? Então, onde que eu tiro essa intencionalidade? Você tira dos documentos, da legislação, né, que a gente já tem do currículo paulista, da base, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Então, experiências com o corpo, experiência com diversas materialidades, experiência de movimento, experiência de escuta, experiência de contação de história, experiência de práticas sociais com o que a sociedade já foi produzindo ao longo do tempo. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que trazer o mundo para dentro da instituição, né? Pensando nas crianças que passam o dia inteiro na creche, o mundo está ali dentro, né? Então a gente tem que trazer esse mundo para as crianças, sempre deixando também a criança livre para produzir, livre para criar hipóteses, livre para investigar, livre para construir
né, seu conhecimento. Então, a gente está ali para apoiar os processos das crianças, a gente está ali para estimular os processos das crianças, a gente está ali para oferecer mais materiais, mais possibilidades, sofisticar as investigações das crianças. E para isso a gente precisa estar atento o tempo inteiro onde está o processo da criança e onde que eu posso intervir, onde que eu posso aumentar aquele processo, contribuir com aquele processo. Então, esse é o nosso papel. Né? Então, o tempo inteiro no planejamento, a gente deve se perguntar o que me surpreende e encanta, o que surpreende e encanta as crianças, como posso organizar experiências e contexto a partir desses interesses, como potencializar o contexto para viver experiências em múltiplas linguagens. Né? Essas são as perguntas que a gente faz o tempo inteiro. Toda semana é uma semana de reflexão. Né? Tanto que o modelo de planejamento que a gente está propondo para vocês tem lá um espaço aberto para vocês irem colocando as reflexões da semana, porque o planejamento é isso, é um momento de refletir sobre o que eu estou oferecendo para as crianças e sobre o que as crianças estão produzindo. E essa intencionalidade está em tudo, né? Na organização do espaço, na organização do material, na escolha do material, na apresentação estética desse material, quando eu seleciono oportunidades de experiências para crianças, quando eu flexibilizo o cotidiano, na escolha no momento certo de intervir, né? Então a gente também tem que saber qual o nosso papel, quando eu posso e devo intervir. Então, isso exige sensibilidade, exige calma, exige espera, exige a gente sair do nosso posicionamento de centro do processo. O centro do processo é a criança, é ela que aprende, é ela que explora, é ela que investiga, e a gente está ali apoiando, estimulando, incentivando e acrescentando esse processo da criança. Então, essas são concepções importantíssimas para a gente construir um planejamento voltado para uma pedagogia participativa. Então, o que a gente quer colocar aqui para vocês é que não é um modelo que a gente enviou para vocês, não é um modelo a ser preenchido, é um modelo a ser construído coletivamente entre vocês, grupo de docentes, com apoio da coordenação. Então, a coordenadora investiga vocês investigam as crianças e as crianças investigam o mundo. É assim que a gente pensa a instituição educativa. Então, o planejamento deve ser construído coletivamente, é um planejamento da turma e não do professor apenas. Isso não impede que o professor tenha um caderno lá, né, um diário de bordo, que ele detalhe mais o seu planejamento, coloque mais a intenção dele, a reflexão. Mas esse planejamento que a gente enviou é pensando num planejamento para ser compartilhado com as crianças, com a família, com a instituição, deixado na porta da sala. A intenção é que vocês compartilhem entre vocês no grupo do WhatsApp antes de começar a semana. Então, cada professor daquela turma vai colocando o que ele planejou para aquela semana. Não precisa planejar tudo. Essa semana eu vou propor sessão na investigação, vou propor nas estações e vou propor no cotidiano. Não, eu posso só propor no cotidiano essa semana, só propor na estação, não vou me envolver na investigação porque eu não tive tempo de escutar as crianças, então eu não sei exatamente o que propor como sessão. Então, os professores da turma, né, daquela turma, eles têm que entender a continuidade e o processo que está acontecendo. Ele tem que conversar com os outros professores para entender em que momento que aquelas crianças estão. E aí, dentro da sua especificidade, propor experiências ricas para aquela turma. Né? Pensando no cotidiano, nos espaços da instituição, no jardim, no parque, na sala de leitura, num passeio, um momento de descanso, um momento de escovação, um momento de alimentação, tudo isso faz parte do cotidiano e deve ser muito bem pensado e planejado também pelos professores daquela turma. As estações que podem ficar fixas na sala por 1 mês, por 2 meses, dependendo do interesse da criança. Então, a princípio, a gente pode ter uma estação fixa de linguagem gráfica, de jogo simbólico e de construtividade. Daqui a 2 meses, a gente pode rever essas estações. E dentro dessas estações, os professores especialistas de referência vão propondo intervenções e experiências com as crianças e mudando os materiais que estão naquelas estações.
né? Então, de repente, eu trago um teclado, trago um aparelho de telefone, conto uma história, e a partir da história vejo como que as crianças vão dar seguimento àquela proposta. Vamos trabalhar com construtividade, com construção de objeto tridimensional, depois de ter contado uma história, depois de ter feito uma visita. Vamos trazer argila, vamos trazer massinha, que materiais novos que a gente vai trazer para aquela estação e vai provocar qual tipo de experiência para aquelas crianças, com qual objetivo? O objetivo de estimular o quê? Né? De incentivar o quê? De possibilitar o quê? Para aquelas crianças e para aqueles bebês, né? A investigação da semana pode ter sido iniciada pelo professor de inglês, de arte ou de professor de referência, mas as crianças estão super envolvidas numa investigação sobre como nascem as estrelas, né? Então, o professor de referência trouxe imagens de estrela, trouxe histórias sobre estrela, o professor de arte trouxe música sobre estrelas, e a partir da música as crianças foram construir estrelas com massinha, com argila, com barro, né? As crianças, alguém trouxe um vídeo, né, e colocou lá um vídeo sobre as estrelas, sobre o nascimento das estrelas, um vídeo imitando um planetário. Então, vários professores foram se envolvendo e trazendo múltiplas experiências para as crianças darem continuidade à investigação de como nascem as estrelas. E aí essa investigação pode virar outra investigação, pode ter continuidade na semana seguinte, pode não ter continuidade, as crianças no meio do caminho se interessarem por outras coisas, né? Então, de repente, sobre o nascimento das estrelas, elas foram se interessar por foguete, então querem entender como funciona o foguete, né? Então, tudo isso vai depender do olhar, da escuta dos professores, dos adultos que estão envolvidos ali com aquelas crianças. Então, cada professor vai ter o seu papel, né, o seu planejamento para colocar a sua reflexão e a continuidade do seu trabalho, mas esse planejamento dos espaços e das investigações, ele deve estar visível, né? Ele deve estar visível para as famílias e para as próprias crianças. As crianças devem entender o que vai acontecer naquela semana, na sua jornada, naquele espaço, né? O que está previsto e o que os professores pensaram para aquela semana. Então, essa conversa com as crianças é super importante, né? Porque aí você também percebe o interesse ou não das crianças naquilo que você planejou. Né? Lembrando que cada objeto que entra na sala, ele deve ser pensado, deve ser testado, deve ser verificado pelo adulto responsável. Né? Então, tudo ali na sala foi devidamente colocado para estimular e para desenvolver determinadas habilidades naquelas crianças, para proporcionar determinadas experiências para as crianças. Então, esse é o objetivo principal, primordial de um bom planejamento. Então, por isso que a gente fala que o planejamento não deve ser preenchido, ele deve ser produzido, construído, elaborado coletivamente, baseado numa reflexão, baseado na sua carta de intenções, né? O que você pensou para aquela turma, o que você achou ou acha que aquela turma merece viver de experiências nesse ano, nesse semestre, nesse mês, nessa semana, né? E o que você foi ouvindo ao longo da semana anterior sobre os interesses das crianças. Então, é uma junção de mecanismos de escuta, de observação, de material pedagógico, de material legislativo, de legislação, que nos alimentam e nos dão ferramentas para construir um bom planejamento. Esse modelo de planejamento é um modelo dentre tantos. Esse modelo foi pensado por nós de acordo com a necessidade de vocês e com as demandas de vocês, pensando nessa coletividade, pensando nessa continuidade, pensando nessa contextualização entre as diversas experiências com os adultos diferentes, mas que precisa fazer sentido para as crianças, né? Então, uma pedagogia que sai do adultocentrismo, do adulto centrada no adulto e passa a ser centrada na criança. Né? Espero que ajude vocês, a gente espera que contribua para o
para o fazer pedagógico de vocês. Esse modelo ele também é aberto e flexível. A gente pode cada vez mais aprimorá-los, pensando na dinâmica de vocês e na dinâmica das crianças. Acho que é isso, estamos aqui abertos e abertas para o diálogo e qualquer dúvida podem nos procurar. Obrigada.